Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Igreja de Jesus, a quem eu saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. Meu muito obrigado por vocês estarem sempre aqui acompanhando o canal do pastor Irineu Messias e compartilhando as mensagens, se inscrevendo. Fico muito feliz de saber que nesses primeiros dias de janeiro, muitas pessoas se inscreveram, estão compartilhando as mensagens. E eu quero agradecer de coração, porque vocês fazendo isso estão, claro, alimentando as vossas almas, estão possibilitando que outras pessoas também sejam alimentadas com a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor Jesus, ela tem um poder transformador, consolador. Ela pode fazer algo que a minha e a sua palavra não pode fazer, de mexer nas profundezas do ser humano, principalmente num momento tão delicado, tão complexo, tão difícil que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia, aonde momento em que nós estamos, infelizmente, perdendo entes queridos, amigos, pessoas próximas de nós. Já são 222 mil pessoas que perderam as suas vidas, são 222 mil famílias que estão chorando. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus amigos. E nós, como Igreja de Cristo, devemos orar por essas pessoas para que Deus console, o Espírito Santo de Deus console o coração dessas famílias enlutadas. Eu quero apresentar as minhas condolências a todos vocês que estão nesse momento chorosos pela perda dos seus entes queridos, pelos seus amigos. Então, que Deus proteja cada um de vocês, que Deus tenha misericórdia de todos nós, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. E precisamos agir com muita cautela, vamos continuar usando a nossa máscara, o álcool em gel. Graças a Deus que a vacina já chegou e com isso espero que haja um plano nacional de vacinação para que os nossos idosos, que são mais frágeis, pertencem ao grupo de risco, sejam eles os mais rapidamente vacinados, para que assim sejam imunizados e nós não os percamos, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. E os cientistas, quem deu inteligência a eles foi Deus, e glorificamos a Deus por isso. Se a vacina chegou, foi que o Senhor nosso Deus é muito misericordioso, inclusive num tempo muito rápido. E isso é Deus na sua grande misericórdia, porque nós somos uma nação pecadora, nós cometemos uns pecados contra o Senhor, mas Deus é um Deus de misericórdia, conforme diz a sua palavra, capítulo 3, verso 22 de Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa pelas quais nós não somos consumidos. Deus, tenha piedade do nosso país, do mundo, e nós te agradecemos, Pai, pela tua grande misericórdia. Te agradecemos por ter pessoas como os profissionais de saúde que estão arriscando as suas vidas, muitos as perderam, mas estiveram lá na linha, estão na linha de frente, ajudando pessoas, chorando inclusive pelas pessoas que estão lá precisando de cuidados médicos e muitas vezes está faltando oxigênio, como aconteceu, por exemplo, ali no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. As minhas condolências àquelas famílias que perderam, num curto espaço de tempo, tantas pessoas pela falta de oxigênio. Que Deus tenha piedade de todos nós. E nós, queridos irmãos, não nos juntemos aquelas pessoas que são contrárias à vacinação. Vacina sempre houve em todo o mundo, contra a poliomielite, contra o sarampo. Não há por que se colocar contrário a uma vacina que visa salvar vidas. Nós servimos ao Deus da vida, então, portanto, não podemos nos contrapor a um movimento sensato como esse, que é para livrar a vida das pessoas. Então, que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a minha oração, o meu desejo. Dito isso, quero convidar meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu dileto amigo em Cristo Jesus, para convidar vocês para mais uma lição bíblica da Escola Dominical, das lições da CPAD. Não é a lição atual do primeiro trimestre de 2021, que nós, no momento apropriado, também iremos estudar, mas nós estamos dando seguimento a esta lição, que é do terceiro trimestre de 2020. E eu estou fazendo questão de
abordá-la em virtude dos seus assuntos serem atemporais e serem muito importantes para a Igreja de Jesus do século XXI, porque trata de temas que são maravilhosos para o nosso cotidiano, para o fortalecimento da nossa fé e para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estudamos algumas lições e já vamos estudar esta lição a lição de número 11, que trata de um tema muito importante, como disse, atual, que é a importância do ensino da palavra de Deus. É a lição de número 11, é esta lição aqui, vocês podem ver, é a lição número 11, e nós vamos colocar aqui na legenda a lição e também os tópicos, que diz assim: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo está escrito em Hebreus, capítulo 6, e o versículo 5a. E provar uma boa palavra de Deus. A verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, é poderosa e penetrante. E aqui há um conjunto de lições de leituras diárias que eu sempre gosto de sugerir para que você se aprofunde mais no tema da própria lição. São um conjunto de 6 referências que você pode, com a sua Bíblia, você pode acompanhar para melhor entender esse assunto. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo e você pode verificar depois. A primeira referência é: a palavra de Deus é inspirada. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 ao 21. A segunda, a palavra é digna de confiança. 1 Reis, capítulo 8, 54, do verso 54 ao verso 61. A terceira referência, Deus confirma a sua palavra. Números, capítulo 23, verso 18 ao verso 23. A quarta referência, a palavra de Deus deve ser lembrada. Salmo 119, o verso 97 ao verso 104. A quinta referência, a palavra deve ser semeada. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 ao verso 15. E por último, a sexta e última referência bíblica, a palavra é a base da nossa vitória. Efésios, capítulo 6, e o verso 17. Como sempre, a nossa lição está distribuída em alguns tópicos, sendo o primeiro deles: Artaxerxes envia Esdras. O segundo, Esdras ensina a palavra ao povo. O terceiro, a palavra de Deus deve ser ensinada. E o quarto e último tópico, resultados do ensino da palavra de Deus. Então convido você, meu querido amigo, minha querida amiga, querida Igreja de Jesus, a permanecer até o final. E você vai com certeza colher muito para a sua vida espiritual, porque é a palavra de Deus que vamos estar ministrando para a sua vida. Se você não tiver esta lição, você pode pegar a sua Bíblia e ler comigo a leitura bíblica em classe, que é o texto bíblico que fundamenta a exposição desta lição no tema proposto aqui nessa lição nossa. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao verso 12. E assim diz: Este, pois, são os chefes de seus pais, com a sua genealogia, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim,
Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Shesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azigade, Joanã, o filho de Actã, e com ele 110 homens, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Então, eis aqui a leitura bíblica em classe, para dar fundamento bíblico a esta lição, a exposição desta lição. Temos aqui os objetivos desta lição, que são em 4, e o primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. O segundo, ressaltar que Esdras ensinou a palavra de Deus. O terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. Quarto e último objetivo, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. E aqui passaremos, antes, porém, de entrar nos tópicos propriamente dito, nós vamos uma rápida introdução que o nosso comentarista aqui faz antes de abordar os tópicos da lição. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então aqui vemos já de pronto, na introdução, o nosso comentarista destacar o grande valor do ensino da palavra de Deus. Valor esse que, infelizmente, na época que nós estamos vivendo, muitos crentes não estão, infelizmente, valorizando a palavra de Deus. Há uma crise nas várias e muitas igrejas evangélicas no Brasil inteiro, onde as pessoas pouco vão às escolas dominicais, que antes eram bastante frequentadas, aos cultos de doutrina, e as pessoas também estão indo muito pouco. Claro que houve uma certa queda, bastante compreensível por conta da pandemia e até pelo número que não pode ser maior, mas mesmo sendo um número pequeno, as pessoas, nós temos observado, não têm ido para esse culto, principalmente de doutrina e da escola bíblica dominical, que aqui eu chamo a sua atenção, meu querido amigo, para você que não há nenhuma restrição de você ir, que você não deixe de ir. Claro que tem aqueles por recomendações médicas ou por outras restrições impostas pelos seus trabalhos, etc., que não podem estar comparecendo, mas aqueles que puderem ir, não deixe de estudar a palavra de Deus. E os que não podem, mesmo em casa, escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e ouça bons canais de ensino da palavra de Deus. Não assista qualquer coisa, mas assistam aqueles homens e mulheres que ministram na bendita palavra de Deus. Não aceite qualquer coisa, mas aceite a bendita palavra de Deus, porque há muitas pessoas que estão na internet, mas infelizmente nós percebemos que as pessoas às vezes querem fazer apenas movimento, que nem sempre são de Deus, não estou querendo generalizar, mas pouco doutrinam, pouco ensinam, porque às vezes estão mais preocupados em agradar, em ser celebridades, em juntar pessoas para ser elogiado, do que ministrar a palavra de Deus, conforme o Espírito de Deus nos orienta. E eu sei que muitas vezes as pessoas não querem fazer isso, porque não querem perder os seus ouvintes, os seus telespectadores. Mas quem tem convicção da sua chamada para ser ministro de Cristo, para pregar o Evangelho, prega o Evangelho, sem se importar se vai ter ou não um grande número de pessoas ouvindo. Para mim, se uma pessoa, duas pessoas ouvirem a palavra de Deus, eu estarei muito gratificado ao Senhor nosso Deus, porque eu sei que a palavra de Deus não voltará vazia. E por isso, se você crê comigo,
nesta verdade da palavra de Deus, espalhe, compartilhe este vídeo para outras pessoas que, assim como você, têm desejo de aprender a genuína palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos firma em Cristo Jesus. Então, portanto, vamos ao primeiro tópico, que trata sobre Artaxerxes envia Esdras. E por que Artaxerxes enviou a Esdras? Agora, os judeus, como diz o nosso comentarista, já não estavam mais sob o domínio dos reis da Babilônia, porque os persas haviam tomado o reinado da Babilônia, invadiram, e agora eles não estavam mais dominando. E os babilônios não tinham uma relação muito boa com relação aos judeus, exceto em alguns casos específicos, como é o caso de Daniel, mas observe que foi Nabucodonosor que jogou na fornalha de fogo ardente aqueles 3 servos de Deus que nada fizeram contra Nabucodonosor, muito menos contra a Babilônia. Mas a arrogância, a soberba e o autoritarismo daquele rei que se achava maior do que Deus, e Deus colocou ele no seu devido lugar, assim como certos governantes que são soberbos, que são orgulhosos e que não respeitam Deus nem a sua palavra. Que Deus também possa colocar esses governantes, qualquer que seja ele, em qualquer parte do mundo, nos seus devidos lugares, assim como Deus colocou Nabucodonosor. Porque quem é o rei, quem manda nas nações, é o Senhor nosso Deus, conforme diz o Salmo 47. Deus é o rei de todas as nações. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, portanto, os judeus estavam vivendo agora sob o domínio dos persas, que havia derrotado a Babilônia, e eles passaram ao domínio dos persas, e eles perceberam que os persas eram mais brondos do que os babilônios, como nós acabamos de dizer rapidamente. E logo Esdras é enviado a Jerusalém o rei enviou Esdras a Jerusalém para, no seu contato, os escribas e sacerdotes, no primeiro contato com os escribas e sacerdotes, o rei Artaxerxes ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus, que as pessoas possam ver também nós, sejam reis, sejam personalidades, outras pessoas comum do povo, possa ver em você, meu querido irmão, minha querida irmã, um grau de conhecimento da palavra de Deus. Porque, como eu estava ouvindo um pastor, Osiel Gomes, ele dizendo que muitos crentes pouco leem a Bíblia. E se não lê a Bíblia, pouco terá conhecimento da natureza, do caráter e da forma como Deus opera na sociedade, no mundo, sobretudo na sua própria vida cotidiana. A razão pela qual a carência do ensino da palavra, do aprendizado da palavra de Deus, leva as pessoas a terem uma vida cristã com muita inconsistência espiritual. E ele percebeu, Artaxerxes, diferentemente do que muitos cristãos nós estamos percebendo hoje, que falta base na palavra de Deus. Percebeu Artaxerxes que Esdras, ele tinha um grande conhecimento da palavra do Deus de Israel. Que você também, meu irmão em Cristo, meu querido amigo cristão, possa também se assenhorear, se apossar da palavra de Deus. Leia menos livros da sua religião e mais a palavra de Deus, porque é daqui que vai surgir tudo aquilo que você precisa para servir a Deus e ter mais fé em Deus. Até porque, diz a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17. Então, portanto, o rei quis, junto com seus conselheiros, que eram 7, enviar a Jerusalém, a fim de saber da situação espiritual dos residentes de Jerusalém, que lá já estavam sendo, de certa forma, governados pelo governador Neemias, que havia sido mandado por outro rei, o rei Ciro. E agora tem lá um governante comprometido com as coisas de Deus, que é Neemias, mas precisava de um sacerdote, precisava de alguém com mais conhecimento da palavra de Deus, porque agora os judeus estavam consolidados em Jerusalém, mas precisavam da orientação da palavra de Deus. E muitas vezes nós temos as nossas casas, nós temos os nossos empregos, mas falta o mais importante na nossa vida,
que é exatamente a orientação de Deus, e esta só virá através da palavra de Deus. Então, portanto, Deus, podemos dizer, usou Artaxerxes para mandar o seu servo, o sacerdote, para ministrar a palavra dele para o seu povo, porque o povo que não conhece o seu Deus é um povo fraco, mas aquele que conhece a Deus é um povo forte. E além do mais, Oséias vai dizer no capítulo 6, o verso 3, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que é a mesma recomendação que eu concede para você, meu querido. Se você conhece o Senhor Jesus Cristo, se você conhece a Deus, não permaneça só nesse conhecimento, mas continue conhecendo, e a forma de conhecer é você ler a palavra de Deus e nela meditar. Então, portanto, o rei manda uma carta através de Esdras, enviou a Esdras uma carta escrita em aramaico, e está registrada lá no capítulo 7 do livro de Esdras, 7, do versículo 2 ao 26. E desta carta o rei decretou algumas coisas bem importantes. Se não, vejamos. Primeiro, que qualquer judeu, se assim desejasse, poderia acompanhar Esdras a Jerusalém, porque quando Neemias foi, levou uma boa parcela dos judeus, mas alguns outros ficaram ainda na Babilônia. Mas agora o rei Artaxerxes, movido com certeza pelo Senhor nosso Deus, amplia essa liberdade para que os que ficarem em Jerusalém, caso quisesse, podia retornar para a sua terra natal. Segundo, os que fossem a Jerusalém poderia levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias pelo povo. Ou seja, eles poderiam retornar para Jerusalém, mas não retornariam de mãos vazias, porque poderia, tanto o rei, os conselheiros, o próprio povo persa, agora babilônio, podia dar ofertas para que eles não chegassem de mãos vazias em Jerusalém. Mais uma vez, vemos a operação de Deus para levar o seu povo para o lugar de Jerusalém, lá ser ensinado pelos sacerdotes Esdras, que Deus havia levantado com esta função. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está sendo ensinado, saiba que foi Deus que levantou o pastor, Deus que levantou os evangelistas, Deus que levantou os presbíteros da igreja. A esses três cabe a responsabilidade principal de ministrar a palavra do Senhor Jesus. Claro que os outros obreiros também podem fazê-lo, mas na ausência desses outros, a quem cabe prioritariamente a ministração da palavra. Por isso há uma grande responsabilidade por parte dos pastores, dos evangelistas e dos presbíteros da igreja do Senhor em se aplicarem, em lerem, em meditarem, para ter o que ensinar a palavra do Senhor, que eles possam ser como sacerdote Esdras, que o próprio Artaxerxes, que não era servo do Senhor, reconheceu o profundo conhecimento que tinha da palavra de Deus. Assim como o rei Artaxerxes reconheceu o profundo conhecimento de Esdras, que é a igreja que nós dirigimos, que o povo que nós ministramos, pastores, evangelistas, presbíteros, possa reconhecer em nós também um grande conhecimento da palavra de Deus, porque quando o povo, a igreja, percebe que o obreiro, que o ministro conhece a palavra, a igreja tem o prazer também de ouvir. Porque muita gente, às vezes, usa o púlpito da igreja para contar história, para dizer outras coisas, sai completamente da Bíblia, e isso pode causar entre os irmãos da igreja uma certa uma postura de não querer ouvi-los. Não deveria ser assim, mas às vezes acontece de certos irmãos e irmãs não quererem ir porque o ministro, o obreiro, não tem sabido conduzir ou ministrar a palavra de Deus. Portanto, ministrar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade para a quem Deus esta responsabilidade. Então, portanto, sejamos aplicados, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos procurar nos apresentar como obreiro aprovado, que não se vergonha de manejar a palavra da verdade. Então, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos, porque Nabucodonosor, quando invadiu a cidade e a destruiu completamente, levou os vasos para a Babilônia. Foi exatamente o seu filho Belsazar, perdeu o reino naquela noite, porque usou os vasos santos do Senhor que estavam lá na tesouraria do seu
do rei da Babilônia, e agora o rei Persa Artaxerxes manda devolver esses vasos para o seu lugar de direito, que era em Jerusalém. Mais uma vez, salientando, Deus quem fez isso. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Ou seja, então nós vemos a mão de Deus agindo poderosamente, assim como agiu, despertando o espírito de Ciro, aqui está agindo em relação ao rei Artaxerxes, para possibilitar a ida de Esdras, mas não ele sairia de mão vazia, porque Deus age assim, trabalha assim em prol do seu povo. Esdras poderia nomear regente, juiz, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. E Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, entendendo-lhe a beneficência perante o rei, ou seja, reconhecendo que era uma intervenção divina, que você e eu possamos reconhecer que quando Deus levantar alguém para ensinar a sua vida, foi Deus que levantou. Portanto, valorize. Portanto, meu querido irmão, agradeça a Deus de Deus ter levantado o pastor, o evangelista, o presbítero, ou mesmo o obreiro, na falta destes, para ministrar a palavra de Deus para a sua vida. E isso tudo vem da parte do Senhor. Como diz o Salmo 118, verso 20. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, portanto, aqui no tópico 2, Esdras ensina a palavra ao povo. Agora Esdras, uma vez estando em Jerusalém, vai começar a fazer aquilo para o que Deus chamou, que é ministrar, que é ensinar a palavra de Deus para o povo. E hoje não é diferente. O nosso povo precisa de aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem mantém você e eu firme na presença de Deus. Não há outra forma de fazer isso. Só através da palavra de Deus, porque ela, inclusive, é quem desperta no nosso coração o desejo de orar. Quem não presta atenção na palavra e quem não aprende a palavra, isso também vai terminar resultando na falta de desejo de orar para o Senhor. Porque na medida que você escuta a palavra, ouve a palavra, o Espírito de Deus vai despertando em você o desejo de falar com o Pai Celestial, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ajudado pelo seu Espírito Santo. Portanto, Esdras sai da Babilônia, vai a Jerusalém, e conforme a ordem do rei Artaxerxes, ele viajou para Jerusalém, acompanhado do grupo de judeus eminentes, e recusou a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe segurança durante a viagem. Porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. Não que ele fosse arrogante, mas ele tinha clareza, tinha convicção de que Deus estava com ele e que o protegeria durante aquela viagem que ele estava indo para Jerusalém. Então, meu querido irmão, quando Deus mandar você para certo lugar, se você tem convicção que Deus lhe mandou, não se amedronte, não tema, mas vá e faça a obra de Deus, porque Deus estará com você, assim como teve com Josué, quando ele disse para Josué: não temas, eu serei contigo todos os dias da sua vida, desde que Josué observasse a palavra do Senhor nosso Deus, conforme está no capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 9 ali do livro de Josué. Então, portanto, eles preferiram confiar na segurança de Deus, como diz também um salmo, que uns confiam em carros e cavalos, eu, porém, confiarei no Senhor nosso Deus. Que seja assim também a sua vida, e é pela palavra de Deus que você vai aprendendo a confiar em Deus, como Esdras confiou. Por quê? Porque Esdras tinha um grande conhecimento da palavra de Deus. Então, quem conhece a palavra de Deus tem tudo para confiar mais em Deus. Então, portanto, eles jejuaram, eles oraram para que tivesse uma boa viagem. E é bom sempre orar. E onde é que nós aprendemos a orar e a jejuar? Palavra de Deus. Jesus ensinou os discípulos. Em certos momentos da nossa vida, nós temos que orar e que jejuar ao Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Deus o viu, guardou-os em viagem durante todo o trajeto e chegaram em paz em Jerusalém, onde ofereceram holocausto ao Senhor nosso Deus. Que você também possa ser agradecido ao Senhor nosso Deus, quando sempre você chegar em casa, bem do seu trabalho, na igreja, você sempre agradeça a Deus pelo livramento que Deus lhe deu, que Deus lhe guardou. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Então, Esdras agora, chegando em Jerusalém, se encontra com Neemias, e encontrando-se com Neemias, que era o líder, agora como líder espiritual do governo, dos judeus, ele se colocou a par da situação e se uniu a Neemias, se uniu a Esdras, Neemias se uniu a Esdras, na tarefa para a qual havia sido enviado. Ou seja, nós podemos ver ali que houve uma união entre ambos, não houve uma disputa, porque muitas vezes, quando Deus manda certas pessoas para determinado lugar, as pessoas, ao invés de se juntarem com quem Deus também levantou, começa a haver uma disputa para quem quer assumir o protagonismo. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que se colocar no lugar que Deus lhe colocou. Nem Esdras podia fazer o trabalho que Deus havia colocado na mão de Neemias, e nem Neemias podia fazer o trabalho que Esdras, que Deus levantou Esdras para fazê-lo. E às vezes as pessoas querem confundir as coisas. Querem fazer o seu trabalho e querem fazer o trabalho do outro. Não é assim. Quando estava construindo o tabernáculo, os três ramos de Levi, que são os Meraritas, os Gersonitas, e os outros, e a outro ramo da família dos levitas, cada um tinha as suas funções muito bem distintas, e um não fazia a função do outro. Assim também, se Deus escolheu você para determinadas funções na sua casa, faça o que foi para o que Deus lhe chamou. Aqui Neemias deu um grande exemplo. Ao invés de disputarem com o outro, os dois se uniram e cada um nos seus devidos papéis foram fazer a obra de Deus. Foram fazer aquilo para os quais Deus os chamou. Faça assim, meu irmão. Faça assim, minha irmã, e Deus cada vez vai abençoar ricamente a sua vida. Bendito é o nome de Jesus. Então Esdras foi chamado para ensinar a palavra de Deus. Não foi chamado para ser governador. Não foi chamado para ser liderança política, mas foi chamado para ser liderança espiritual, para ensinar a palavra de Deus. E, portanto, na festa dos tabernáculos, no primeiro dia do mês, houve santa convocação. O povo se juntou como um só homem diante da porta das águas e Esdras trouxe o livro da lei. Agora o povo ali estava sendo convocado. Antes, lembremos-nos, com Neemias na lição anterior, o povo havia sido convocado para brigar, para vigiar os portões de Jerusalém, para construir, erguer o templo de Jerusalém, para construir os muros de Jerusalém, estava ali com espada, estava ali para fazer uma outra coisa, que era reerguer os muros de Jerusalém, e combatendo inclusive os samaritanos com as suas espadas. Porém, neste momento aqui, o povo foi chamado para uma outra coisa. O povo foi chamado para aprender a palavra de Deus. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você for chamado para aprender a palavra de Deus, você obedeça, primeiramente a Deus. Porque se você está tendo a oportunidade de aprender a palavra de Deus, é Deus que está lhe dando. Não é o pastor, não é a sua igreja, mas é primeiramente o Espírito Santo de Deus. É quem está lhe dando essa rica, bendita e gloriosa oportunidade de aprender a palavra de Deus. Saiba que em muitos países comunistas, países muçulmanos, os cristãos não têm a liberdade de ir para os seus templos para aprender a palavra de Deus. Muitos se escondem em caverna, muitos se escondem em porões, em subterrâneos, para poderem aprender a palavra de Deus. E aqui no Brasil, nós temos essa ampla liberdade de você e eu irmos para a casa de Deus para aprender a palavra de Deus. Então, portanto, é Deus que lhe faz, assim como fez através de Esdras, uma santa convocação para a sua vida, para que você possa dirigir-se à igreja e aproveitar esse privilégio maravilhoso que Deus está lhe dando de você aprender a palavra de Deus. Então, portanto, a lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Que culto maravilhoso! Ou seja, começou de manhãzinha e foi até o meio-dia. Podemos dizer que foi quase 6 horas de culto. Que maravilha! Um círculo de oração, como nós sempre fazemos nas nossas igrejas, nas Assembleias de Deus e em outras igrejas, onde o culto começa pela manhã, por volta das 9h30, em algumas das nossas congregações, e chega até 4 horas da tarde. É muita bênção de Deus. É muita palavra do Senhor. E aqui
Devemos o povo fazendo a mesma coisa, da alva até o meio-dia, escutando a palavra de Deus. E observe que havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim em pé ao lado de Esdras, 3 auxiliares, cooperava o grupo de levita, ou seja, não havia só a ministração da palavra, mas também havia louvores ao Senhor nosso Deus, conforme anteriormente nós vimos, que foi dada a liberdade para Esdras levar regentes com ele, regente de música, para louvar a Deus durante a celebração. E aqui o nosso comentarista diz que o ensino foi maravilhoso. Observa a reação do povo. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes você chorou ao ouvir a ministração da palavra de Deus? Quantas vezes você lamentou ao ouvir a palavra de Deus? E às vezes nós choramos com uma palavra de alegria que Deus nos dá e nos alegra o coração, choramos de alegria. Mas muitas vezes nós choramos de tristeza, porque Deus chamou a nossa atenção para nós endireitarmos os nossos caminhos. E nós devemos entender que é Deus puxando as nossas orelhas. Claro que tem alguns dirigentes e alguns que querem às vezes usar o púlpito para soltar indireta. Isso não deve ser feito, porque o púlpito não deve ser lugar de desabafo, nem para soltar indireta para ninguém. Quem estiver fazendo assim não está ensinando, está fazendo outra coisa, menos ensinar a palavra de Deus. Nós temos que ser fiel ao texto. Se nós pegamos um texto para ler, temos que ensinar o texto da palavra de Deus e não dar lugar ao nosso coração e não deixar se usar o coração, mas deixar que Deus nos use, pregando a palavra de Deus. Aí sim, se a palavra de Deus levar o povo a se lamentar, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que está compungindo o coração das pessoas. Então, portanto, o povo chorou, se lamentou, e eles tiveram que intervir, exortando que se alegrasse no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele era o momento de celebração, aquele era o momento de alegria, porque fazia muito tempo que eles não tinham tido aquela celebração, porque estavam no exílio, não tinham tido sacerdote, não estavam juntos no mesmo lugar para adorar a Deus. Então se alegre quando você está junto no mesmo lugar, como de Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, não importa se você está numa grande multidão, se você tiver 2 ou 3 e você está sendo ministrado a palavra de Deus para a sua vida, se alegre, dê glórias a Deus, porque é Deus que está fazendo isso com a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. A alegria do Senhor é a nossa força. E depois o povo foi festejar, foi comer, porque entenderam que as palavras que lhe fizeram, todos entenderam as palavras que lhe fizeram fazer. Será que você sempre entende as palavras que o seu pastor está ministrando para a sua vida? Ou será que muitas vezes você não quer aceitar a ministração da palavra de Deus? Então preste atenção, porque é Deus falando para a sua vida. Às vezes dói, como nós colocamos uma frase recentemente, quando crescer dói. E nós muitas vezes ministramos a palavra de Deus, mas às vezes as pessoas, os crentes, às vezes ficam doloridos. Mas é o que nós temos que ser fiéis com a palavra de Deus. Nós fomos chamados, como sigo digo, não para agradar, mas para dizer aquilo que a sua vida precisa ouvir, para que você possa crescer em Cristo Jesus. Então, portanto, já indo aqui para o terceiro tópico, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que era uma prática comum entre os escribas e sacerdotes, que se fazia a cada sábado e se repetiu no tempo de Jesus nas sinagogas, conforme está em Atos capítulo 15, verso 21, os escritos e os profetas deviam ser lidos e explicitados ao povo em convocação solene a cada 7 anos, porque a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, era dividida em 3 partes. A lei de Moisés, os escritos e os profetas, mas que é exatamente igual à Bíblia nossa dos cristãos. Apenas divisão diferente, mas é composta também de 39 livros, que é o cânon do Velho Testamento dos judeus. Então, Moisés, a lei, os escritos e os profetas, que deveriam.
Veja, ali era de 7 anos. E você tem hoje a oportunidade de praticamente ler cotidiana a palavra de Deus. Nos cultos da semana, nós temos culto da família, nós temos o culto de doutrina, nós temos círculo de oração, nós temos a escola dominical. E todas as semanas. E aqui era apenas de 7 anos. Então você, meu irmão, minha irmã, é um privilegiado. Além de outras igrejas que tem muito mais dias. E se você puder, quantas vezes puder, vá, que cada vez que você vai ensinar, escutar a palavra de Deus, você é grandemente abençoado pelo Senhor nosso Deus. Então Jesus ordenou e ensinou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações e guardassem tudo o que eles tinham mandado. Ele não só mandou nós pregarmos o evangelho, mas nos mandou ir às nações fazer discípulos. E fazer discípulo é ensinar a palavra do Senhor. Tudo aquilo que ele via ensinado para os discípulos, agora tinham que repassar para as pessoas a quem eles iriam pregar o evangelho e ensinar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Foi o que ele disse para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E me dá uma dor no coração quando eu vejo um ministro, um obreiro, no púlpito, fala de tudo, menos da palavra de Deus. Não é que seja errado aqui ou acolá, um breve minuto você contar alguma coisa, uma ilustração e etc. Mas há pessoas que passam o tempo todo contando história e quando vai pregar a palavra de Deus, acabou-se o tempo. E a igreja, os irmãos que foram para a igreja receber a palavra de Deus, não receberam nada, saíram frustrados. Então tenha cuidado, meu irmão, para que você não cometa essa falha e se pregue a palavra de Deus, porque é a palavra que vai fortalecer o povo, é a palavra que vai amadurecer, que vai fazer crescer o povo em Cristo Jesus nosso Senhor. Principalmente, reitero, num momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Que todos nós, ministros de Jesus, obreiros, possamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para ter o que dizer a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo Jesus disse, ele nos lembrará tudo a meu respeito, mas lembrará para aquele que leu, que meditou, e não para aquele que não raramente pega na palavra de Deus e quer chegar à igreja, ensinar a igreja, sem ter primeiro aprendido do Espírito Santo de Deus. Além de, tem alguns obreiros ou pessoas que não querem aprender a palavra de Deus, querem ir para outros cultos, mas não querem ir para o culto de doutrina, para a escola dominical, para o círculo de oração, e escolhe os cultos que querem ir. Mas você tem que ir principalmente para os cultos que vai ensinar você como ser o melhor cristão diante de Deus e na casa de Deus. Quarto e último ponto, resultado do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Deus falou, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias na terra que viverem. Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Se você quer temer a Deus, como é o desejo de Deus e o plano de Deus para todos aqueles que o servem, não tem outro caminho senão você aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas há pessoas hoje que não querem ouvir a palavra de Deus. Às vezes querem mais falar, querem ir para outros lugares, participar de outros movimentos onde tem de tudo, menos a palavra de Deus, menos o ensino genuíno da palavra de Deus. E é por isso que há tantos crentes dando tanto problema na igreja, porque não estão firmados na palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. Então, está aqui a receita, que não é minha, que não é da igreja, mas é da palavra de Deus. Deus dizendo para o povo, ajunta-me, vou lendo de novo, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Pelo temor a Deus o crente se aparta do mal. Provérbio 3 e 7. Se desvia do mal. Provérbio 16 e 6. E aborrece o mau caminho. Provérbio 8 e 13.
Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados. É algo natural. Quando você abre o coração para ouvir a palavra de Deus, você vai, o Espírito Santo de Deus vai quebrantando o seu coração. E você vai podendo, Deus vai abrindo os seus olhos para que você veja os seus defeitos. E assim vendo, você é compungido, é tocado, é movido pelo Espírito Santo do Senhor a pedir perdão pelos pecados que o Espírito de Deus, através do ensino da palavra, está revelando para você. Às vezes é algo que você achava que era uma besteira, mas no culto do ensino da palavra, Deus abre os seus olhos e você vê que aquilo que você achava que era besteira, que não era nada, podia atrapalhar a sua vida. E é nesse momento em que você deve pedir perdão a Deus. Ali em silêncio, muitas vezes, se não é um pecado para a morte, que não gera disciplina ou afastamento da igreja, e se for esse, tem que realmente ser afastado, porque é bíblico, mas se não, você tem que ali silenciosamente pedir perdão a Deus por aquilo que você fez, por aquilo que você disse, por aquilo que você pensou, e isso provocado pelo ensino da palavra de Deus. Apartou-se de deuses estranhos, ou seja, o povo estava ali servindo a Deus, mas ainda tinha ainda uma inclinação para os deuses estranhos, provavelmente os deuses da Babilônia. Apartou-se do Deus estranho, adorou o Senhor seu Deus e com ele fez um concerto, ou seja, a partir daquele momento, depois de ouvir a palavra, veja como a palavra de Deus modificou o comportamento do povo. Se você quer ter os seus pensamentos, os seus modos, que muitas vezes não são modos que Deus aprova, mas que você teme em agir desse jeito na igreja de Deus, você precisa melhorar seus modos, o seu jeito de ser, e que muitas vezes a sua consciência lhe acusa, mas você não tem forças para deixar aquela forma de agir. A palavra de Deus conserta isso. Aprenda, ouça a palavra de Deus e dê lugar ao Espírito Santo de Deus, que Deus vai lhe melhorando. Então faça o concerto com Deus para você deixar de fazer aquelas coisas que você sabe que dão um agrado ao Senhor. A palavra de Deus é o poder de Deus. Está lá em Romanos 1:16. Romanos 1:16. É poder de Deus e salvação para todos aqueles que crê. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma à manifestação da nossa nova vida em Cristo Jesus. Naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito Santo, passa a andar nos estatutos de Deus, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 36, o verso 27. E veja algumas dessas manifestações nessa vida renovada, transformada pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. O crente é honesto a toda prova. E aqui tem uma série de referências da palavra de Deus que na descrição também darei para que vocês possam examinar elas e assim aprender mais. O crente jamais mente, Isaías 63, verso 8, uma das referências. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo, de que não mentiu, Romanos 9:1. Jesus disse, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Então tenhamos cuidado com a mentira, porque o espírito da mentira é um espírito enganoso, que pode enganar, inclusive a nós crentes, se nós não vigiarmos. E vamos atentar para o que Jesus disse, pela sua palavra. Está vendo como aprender a palavra de Deus é bom? Você e eu já ouvimos esse versículo, mas agora estamos ouvindo de novo, para que nós possamos ter sim, sim e não, não. E se passar disso, será de procedência maligna. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4 e o verso 28. Então, se você tinha esse defeito de furtar, às vezes, pequenas coisas, mas um pecado vai chamando outro pecado. E mesmo o pecado que nós julgamos pequeno, para Deus continuará sendo pecado. Efésios 4, 28. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Está lá em Lucas 18 e o verso 19, verso 8. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e de toda a impureza, nem ainda se nomeia entre vós. A prostituição e toda a impureza moral, espiritual. Então nós temos que não estar
não ter nenhum desse tipo de comportamentos que estão na contramão da palavra do Senhor. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Êxodo capítulo 20, verso 16. E o que tem de muitos cristãos nas redes sociais dando falso testemunho, mentindo e sem nenhum temor, que chega a dar uma dor no coração quando vê aquela pessoa que se diz crente de Jesus, mas continua mentindo e não tem pingo de arrependimento por estar tendo aquele comportamento lamentável. Mas que Deus ajude esses servos e servas a retornarem, a recuarem desse caminho de mentiras e de falsos testemunhos. O ensino da palavra de Deus dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Coríntios era uma igreja muito problemática, havia dissensão, conforme diz capítulo 1, verso 10, Paulo dizendo, não haja dissensão entre vós e todos sejam de um mesmo parecer. Palavra de Deus que Paulo estava ministrando para aquela igreja, ou seja, Paulo estava gerando conhecimento para aquela igreja, para que eles não tivessem dissensão entre eles, mas que fossem unidos em Cristo Jesus, que é uma outra palavra que eu dou para vocês. Igreja de Cristo, procure cada vez mais se unir, principalmente, vou dizer de novo, num momento tão difícil que nós estamos passando agora, a Igreja de Cristo precisa estar unida. Lá fora muita desunião, mas na igreja, nós que somos servos de Deus, precisamos dar o exemplo de estarmos unidos no nome santo de Jesus. O conhecimento consolida a força. Provérbios 24, 3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. Pelo conhecimento podemos saber se Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor nosso Deus. E por último, para ir terminando, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5, 9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, é bom lembrar, mas o próprio Deus nos dá graça para agradar. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, aqui encerro esta lição, salientando esses 4 tópicos que nós estudamos na lição. Primeiro, que Artaxerxes enviou Esdras para Jerusalém, com o objetivo de dar ao povo de Jerusalém possibilidade de aprender a palavra de Deus. Esdras cumpre essa incumbência, não dada pelo Artaxerxes, mas dada por Deus que usou Artaxerxes para ele, Esdras, ensinar a palavra de Deus para o povo. E a palavra de Deus deve ser ensinada, uma vez que ele recebeu essa incumbência, ele deve colocar em prática. Então, nós que somos ministros, obreiros, devemos ensinar a palavra de Deus, que é demais isso que o povo precisa. E o resultado do ensino da palavra de Deus, que foi o 4º e último tópico. E os resultados são maravilhosos. Uma igreja que atenta para o ensino da palavra de Deus é uma igreja fortalecida, um crente que gosta de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, é um crente que com mais facilidade ele vai passar pelas provas, ele vai encarar as aflições, ele vai encarar as diversas turbulências da sua vida, que ele sempre vai ter. Foi o que Jesus disse, no mundo tereis tribulações e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quem dará ânimo a este crente para que ele possa vencer o mundo como Jesus venceu? A palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos vocês. Permaneçam no canal do pastor Irineu Messias, compartilhe esta mensagem, não deixe de se inscrever, dê um like, é importante. Tem muita gente que está assistindo os vídeos, mas está esquecendo de dar o like. Eu peço a vocês encarecidamente que façam isso, porque você está possibilitando que o YouTube espalhe esse vídeo para outras pessoas que, como eu e você, precisam de ouvir a palavra de Deus. Assim que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a consolação, o amor, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito de Deus seja com todos vós, hoje, para todo sempre. Amém.